Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre o Airbnb, uma plataforma de serviços de hospedagem que surgiu em 2008 e revolucionou a maneira como as pessoas pensam em viagens e acomodações. Durante muito tempo, quando precisávamos viajar, tínhamos apenas duas opções de estadia, ou ficar na casa de um conhecido ou reservar um quarto em um hotel ou pousada. Mas o Airbnb mudou isso. Agora, qualquer pessoa pode alugar um imóvel ou quarto por um curto período de tempo, seja para se hospedar ou para conseguir uma renda extra com aquele imóvel parado. E o sucesso do Airbnb não foi por acaso. A plataforma oferece um processo simplificado de locação, tanto para o proprietário quanto para o inquilino, e há estilos de estadia para todos os gostos e bolsos. Essas características foram pontos-chave que fizeram a plataforma crescer rapidamente e alcançar o status de startup unicórnio poucos anos depois da ideia inicial. No entanto, como tudo na vida, a popularização do Airbnb trouxe algumas consequências, boas e ruins. A rápida disseminação da oferta e procura desses aluguéis de curto período mexeu com as comunidades residenciais e com o mercado imobiliário de uma maneira que provavelmente nem os próprios criadores da plataforma imaginavam. Por isso, algumas pessoas veem o Airbnb como um inimigo, enquanto outras o enxergam como uma maneira eficiente de incrementar a renda ou conseguir estadia a um custo que cabe no bolso. Mas afinal, o Airbnb é herói ou vilão? Neste vídeo, falamos sobre alguns pontos positivos e negativos do serviço e tentamos descobrir o que é exatamente o efeito Airbnb. Afinal, a plataforma oferece preços acessíveis e uma experiência única para os viajantes, mas também pode ter um impacto negativo na comunidade local e no mercado imobiliário. O Airbnb é uma plataforma de serviços de hospedagem que surgiu em 2008 na Califórnia. Ela funciona como uma espécie de rede que conecta pessoas interessadas em encontrar uma hospedagem por curto período de tempo com possíveis anfitriões, mas pode ter preços bem mais acessíveis que uma diária de hotel ou uma pousada. Sua ideia surgiu quando Brian Chesky, recém-formado em design pela Rhode Island School of Design, morava em São Francisco com seu colega de quarto e futuro sócio, George Bia. Os dois notaram que durante uma conferência que estava acontecendo na cidade, os quartos dos hotéis estavam totalmente esgotados e muita gente simplesmente não tinha onde se hospedar. Desempregados e lutando para pagar o aluguel de cada mês, eles tiveram a ideia de encher alguns colchões de ar e alugar sua própria sala de estar para essas pessoas. E deu certo. Eles anunciaram a estadia em seu apartamento por apenas $80, e em poucas horas, 3 hóspedes aderiram ao conceito Airbnb Breakfast ou colchão de ar e café da manhã, que foi de onde surgiu o nome Airbnb. Imagine a possibilidade de hospedagem em ambientes urbanos em praticamente qualquer bairro do mundo. Essa é a proposta do Airbnb, uma empresa que começou com uma ideia promissora e agora é uma plataforma confiável e inovadora. Tudo começou em 2008. Quando os amigos Brian e Joe decidiram transformar uma crise em uma oportunidade de negócio. Durante a corrida presidencial dos Estados Unidos, havia uma grande demanda por hospedagem na cidade de Denver, onde o então candidato Barack Obama faria um grande discurso. Foi aí que os amigos lançaram um website, que rapidamente atraiu mais de 800 possíveis anfitriões em apenas uma semana. Desde então, o Airbnb vem crescendo e se tornando uma das startups unicórnio mais valiosas do mundo, com um valor estimado em mais de $1 bilhão. Mas a empresa não se contentou com isso e continuou inovando para garantir a confiança de seus usuários. Um dos principais feedbacks recebidos foram as queixas dos anfitriões por danos causados aos seus imóveis. O Airbnb respondeu a isso implementando uma política de cobertura de danos de até $1 milhão para todas as propriedades. Isso faz parte de uma estrutura que permite ao Airbnb ser um negócio baseado na confiança, o que tornou possível sua expansão para mais de 190 países ao redor do mundo. Além disso, o Airbnb investiu em serviços de fotografia profissional para mostrar o potencial das acomodações e dá atenção especial às avaliações dos clientes que completam uma estadia. Isso resultou em um website transparente e confiável, onde os usuários podem encontrar acomodações em qualquer lugar do mundo e viver como um habitante local. Se você está procurando uma experiência de hospedagem única e autêntica, o Airbnb é a escolha perfeita. Com sua plataforma fácil e interativa, você pode encontrar acomodações em qualquer lugar do mundo e se sentir em casa em qualquer cidade que visitar. Experimente agora e descubra por que o Airbnb é a escolha de milhões de viajantes em todo o mundo. Dessa forma, é possível ter um gostinho da vida cotidiana de um morador de determinada cidade, observando a cultura e os costumes mais de perto.
Esse formato abalou as tradicionais redes hoteleiras, que geralmente se concentram em bairros afastados das zonas mais movimentadas, ou em lugares essencialmente turísticos, onde as pessoas preferem passar as férias e os preços são salgados. Além disso, o Airbnb também movimenta e fortalece os comércios locais dos subúrbios que não são voltados para o turismo, em qualquer época do ano. Dessa forma, é possível ter experiências mais autênticas, como explorar os locais da cidade por conta própria, sem as amarras de um guia turístico ou ficando limitado aos lugares que todo mundo sempre visita. Mas as vantagens do Airbnb não são só para quem precisa de uma hospedagem, e a plataforma surge como uma oportunidade de renda extra a partir de um bem que, na maioria das vezes, é visto como passivo em nossa própria casa. Transformar a própria casa, ou parte dela, em bem ativo, ou seja, aquele que lhe gera renda, pode ser muito lucrativo, uma vez que pouco investimento precisa ser feito, você só precisa ceder um espaço, temporariamente. Mas, nem tudo são flores, e na ascensão do Airbnb trouxe efeitos negativos às economias locais, mais do que se pode calcular. Além da rede hoteleira, que foi a primeira a sentir os impactos, todo o mercado imobiliário pode ter sido gravemente afetado pela plataforma, mas como? Um estudo realizado pela Harvard Business Review nos Estados Unidos concluiu que os serviços do Airbnb estão gerando um impacto negativo na disponibilidade de moradias, levando a um aumento substancial dos aluguéis. Segundo a pesquisa, o compartilhamento de casas é responsável por cerca de 20% do aumento médio anual no preço dos aluguéis a longo prazo nos Estados Unidos. Os efeitos desse aumento pesam não só para quem busca um imóvel, mas acabam refletindo também na política, uma vez que os governantes tendem a adotar medidas mais agressivas contra o serviço, como na cidade de Nova York, por exemplo, onde alugar uma propriedade por menos que 30 dias é ilegal na maioria dos edifícios. A facilidade que o Airbnb oferece nos seus contratos, que podem variar entre alguns dias ou meses, é atraente para os proprietários, mas a longo prazo, troca-se moradores por residentes temporários, o que acaba sendo benéfico para os turistas, mas não para quem reside nessas cidades. Esse fenômeno chamado de gentrificação resulta numa mudança radical, que eleva o custo de vida dessas regiões e expulsa os moradores fixos, uma vez que os investimentos no turismo acabam se tornando maiores se comparados aos investimentos em qualidade de vida para quem mora nas cidades. Isso acaba transformando bairros residenciais comuns em áreas nobres, e elevando o preço de tudo por ali. Isso acontece porque alguns proprietários deixam de fornecer o imóvel para o mercado de aluguel de longo prazo para fornecer no curto prazo, o que aumenta o preço do aluguel e consequentemente aumenta o valor do imóvel. Além disso, o valor dos imóveis é diretamente influenciado, pois agora existe uma oportunidade de renda a partir do excesso de capacidade habitacional, aumentando a relação preço-aluguel. Porém, nem todos possuem imóveis com o único objetivo de alugá-los, o que acaba levando a situações como proprietários e inquilinos coabitando o mesmo espaço, ou até mesmo como proprietário alugando sua casa por um período onde vai estar fora da cidade. Por exemplo, chamado de proprietário morador, ele possui um papel moderador no efeito Airbnb, pois ele possui uma menor probabilidade de colocar o seu imóvel no aluguel de longo prazo enquanto que supre a demanda por aluguel de curto prazo. Mesmo que o mercado de aluguéis de curto prazo ainda seja menor que o tradicional mercado de longo prazo, isso faz nascer um debate acerca de quão prejudicial o Airbnb realmente tem sido. E ainda que o Airbnb tenha amadurecido durante os anos, não existe um consenso absoluto sobre os impactos da plataforma. Segundo o artigo The Effect of Home Sharing on House Prices and Rents in Evidence from Airbnb, enquanto o Airbnb e os defensores da economia compartilhada argumentam que a plataforma não é responsável pelo aumento nos preços de casas e aluguéis, os críticos desse movimento argumentam que o Airbnb aumenta os custos de moradia para os moradores locais. Em outro estudo, The High Cost of Short Term Rentals in New York City, os resultados são ainda mais impressionantes. 2/3 da receita advinda de aluguéis via Airbnb é ilegal, de acordo com as leis locais. Entre 7 e 13 mil aluguéis migraram do longo para o curto prazo, e a popularização do Airbnb contribui significativamente para a gentrificação na cidade de Nova York. Nada menos que 7 mil unidades foram retiradas do mercado para residentes locais e o número de unidades perdidas podem ser de fato 13.500 ou mais. Mas um estudo intitulado The Effect of Short Term Rentals on Residential Investment diz que plataformas de aluguel de curto prazo como o Airbnb podem aumentar os investimentos residenciais nas cidades em que operam, incentivando o desenvolvimento residencial.
Além disso, o estudo conclui que nem todos os aluguéis de curto prazo do Airbnb são resultado da troca do aluguel de longo prazo, já que alguns aluguéis de curto prazo são criados como resultado da construção de novas unidades habitacionais. No meio dessa enxurrada de argumentos, autoridades do mundo inteiro estão tomando medidas alternativas para o funcionamento dos seus serviços, mas será que as medidas são eficientes? Em busca de diminuir os efeitos do Airbnb nas comunidades locais, alguns países implementaram medidas regulatórias ao serviço, o que tem preocupado muita gente. A plataforma atualmente representa uma ameaça a bairros considerados históricos, onde a movimentação dos turistas não tem agradado todo mundo. Na cidade de Barcelona, por exemplo, quem quer alugar um imóvel via aplicativo tem de pagar uma taxa à Secretaria de Turismo, além de casas e apartamentos que não estão ocupados poderem ser confiscados pela prefeitura. Em Berlim, na Alemanha, desde 2016 o governo impôs restrições contra os aluguéis de curto prazo, chegando a exigir dos proprietários uma permissão legal para quem deseja alugar 50% ou mais de sua casa. O caso ficou tão sério que até mesmo o Tribunal de Justiça da União Europeia interviu, e em 2020 decidiu que países iriam poder limitar a quantidade de imóveis para alocação de curto prazo. Isso ocorreu principalmente por causa da pandemia de 2020, que deixou ainda mais evidentes os efeitos do Airbnb na vida das comunidades locais. As cidades de Paris e Barcelona, por exemplo, viram seus centros históricos vazios durante a pandemia, não só pelas restrições sanitárias, mas também porque seus moradores originais foram deslocados para outras partes da cidade, devido ao expressivo aumento do custo de vida. Mas um dos maiores desafios na hora de pensar em soluções é a falta de dados advindos da própria plataforma, que já foi amplamente criticada por não ser transparente. O Airbnb tem procurado compreender as queixas dos governos locais, para que seja possível chegar a um consenso, onde o ideal, segundo alguns, seria um sistema de registro moderno e simples para aluguéis de curto prazo, mesmo que com algumas restrições. Em Londres, uma das cidades mais afetadas pelo Airbnb, a própria plataforma limitou a frequência com que anfitriões podem alugar suas casas, em resposta às reclamações das autoridades locais. Mas mesmo colaborando com as medidas restritivas, essas amarras certamente podem frear o crescimento da plataforma. Para os representantes do Airbnb, o serviço ajuda a diversificar o turismo e o comércio das cidades, além de reduzir a superlotação de bairros turísticos e desconcentrar os ganhos com a atividade, que geralmente ficam nas mãos das grandes redes hoteleiras. As indústrias de viagens e turismo ainda crescem mais rapidamente que qualquer outra plataforma semelhante ao Airbnb, mas é impossível negar os impactos positivos que essa economia compartilhada tem trazido, diversificando o número de visitantes que uma cidade recebe, movimentando a economia praticamente o ano inteiro. O fato é que o Airbnb não é a primeira e nem será a última empresa a alterar a dinâmica das cidades, assim como a Uber, por exemplo, mudou totalmente a forma como os transportes acontecem. Os governos podem regulamentar, mas em Nova York alguns proprietários que alugam seus apartamentos escolhem não cumprir as leis, já sabendo que a prefeitura não consegue fiscalizar. Mas o cerco tá fechando para aqueles que violam as leis, e a prefa de Nova York tá ficando mais ligada, trazendo mais regulamentação pesada por aí. Mas o que eu me pergunto é, precisa de fiscalização e regulamentação? Se existe uma demanda para essas locações, o proprietário do imóvel que deve decidir o que é melhor a ser feito com algo que é seu. Se o preço dos imóveis pro locador está ficando muito alto como consequência disso, é um sinal de que ele não deveria morar ali. E aí, o que você acha sobre o efeito Airbnb? E a tentativa de governos ao redor do mundo tentando impor regras sobre o que o proprietário pode ou não fazer com seu imóvel? Comenta aqui embaixo e dá uma olhada no que o pessoal tá falando sobre